Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula 5 sobre proteínas, tá? Então a gente vai ter ali a parte de aminoácidos e depois a de proteínas. Vamos lá. As proteínas são polímeros formados por aminoácidos. Os aminoácidos podem ser divididos em classes de acordo com suas propriedades físico-químicas. Então, lembrar, quais são essas classes? Apolares, aromáticos, é, carregados positivamente, carregados negativamente. Assim, eles se comportam de forma diferente em pH também diferentes. Associe os aminoácidos numerados, sendo que eles estão em pH 7,4, ao perfil da curva de titulação que corresponde a eles. Então, as letras A, B e C são curvas de titulação de aminoácidos e a E os números 1, 2, 3 e 4 são respectivos ali aos aminoácidos de classes diferentes. Então vamos lá. O primeiro aminoácido, reparem, ele tem o ácido carboxílico, que é típico de todos os aminoácidos, esse aqui. Ele tem um grupamento amino, que é típico de todos os aminoácidos, e ele tem o carboneto, né? Carbono e hidrogênio, que é típico de todos os aminoácidos. O que vai variar entre os aminoácidos é o grupo R. Vamos conferir? Ó, todos os aminoácidos têm os mesmos grupos. Ó. O que difere entre eles é o grupo R, que a gente chama, né? Grupo R poderia ser qualquer letra, mas na química a gente coloca o grupo R pro restante aí de uma estrutura molecular, tá? Pode ser variável. Então, na letra a gente tem um grupo R especial. É um grupo R que tem uma outra carboxila e que tem carga negativa. Então, nesse caso, é um aminoácido que tem duas cargas negativas, uma, duas, e apenas uma carga positiva. Ou seja, ele tem duas cargas negativas contra uma positiva, ele acaba tendo uma carga negativa a mais. Então, ele é um aminoácido carregado negativamente. Nesse caso, ele vai ter três pKas, três platôs, tá? Ele vai ter três platôs. O que significa esse platô? No primeiro platô, em pH ácido, é o ácido carboxílico que está liberando o próton nessa adição de hidroxila. Então, vai ter aqui, ó, quando é negativo, eu tenho dois platôs em meio ácido e apenas um platô em meio alcalino. Olha o pH aqui, ó, 10. Lembrando a escalinha de pH, né, que varia de 0 a 14. 7 é neutro. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais entre 7 e 14, né, mais perto do 14, a gente tem um pH básico ou alcalino. Ok? Então, o número 1 seria figura C. Número 2. O número 2 tem aqui um hidrocarboneto, que não tem polaridade nenhuma. Então, é um aminoácido apolar. Nesse caso, ele só vai ter dois pKs. Um correspondente à carboxila, que é o pK1 em meio ácido, e o pK2, que é referente ao grupamento amino em pH alcalino. Então, para aminoácidos apolares ou
polares não carregados só vão ter dois platôs, dois pKs. Então, o 2 seria a letra B. O 3. O número 3, ele tem um grupamento amino a mais no R. Então, ele vai ter aqui uma carga positiva, outra carga positiva, contra apenas uma carga negativa, ou seja, sobressai uma carga positiva. Ele é carregado positivamente. Ele tem dois grupamentos amino contra um de carboxila. Nesse caso, ele vai ter dois platôs em pH básicos, que são correspondentes aos grupamentos amino. Grupamentos amino liberam em pH básico. Grupamentos ácido carboxílico liberam em pH ácido. Então, esse outro pK1 aqui é da carboxila dele. Então, o 3 seria letra A. E o 4? O 4 é um aminoácido interessante. Por quê? Ele é um aminoácido aromático. Ele tem esse anel aromático aqui na sua estrutura. E tem um grupamento que envolve nitrogênio cercado ali. E a gente viu que quando o átomo eletronegativo ele está cercado por carbonos, então tem um carbono aqui, outro carbono aqui, e esse nitrogênio está cercado pelo carbono. Torna essa molécula o quê? Apolar. Ok? E aí, vou fazer uma consultinha rápida aqui na internet. Ó, aminoácidos. Vamos localizar primeiro esse aminoácido lá no nas nossas figurinhas, para vocês se lembrarem dele. Esse aminoácido é o triptofano, tá? E aí eu vou lá numa tabelinha e vou procurar o triptofano aqui. Triptofano, ó, pK1 2,38 e pK2 9,39. Tá vendo? 2,38 e 9,39. Ele não tem o pK do grupo R. O grupo R dele, que era aquele nitrogênio do grupo R, ele não tem pK, ok? Ou seja, ele vai ter esse perfil aqui, ó. Ele só vai ter pK1 e pK2, ok? Então, o 4 corresponde à letra B. Por que que eu fiz questão de mostrar essa tabelinha para vocês? Que é para frisar que os apolares, como é o caso dele, ele só vai ter dois pKs, independente se ele tem um nitrogênio a mais. Ele não é apolar, então ele não vai reagir com... Ele não vai liberar seu hidrogênio num pH ácido, tá? Ou num pH básico, tá ok? Vai ficar com ele, ele não vai interagir, ok? Esse grupamento aqui. Os outros vão, tá? Esse grupamento carboxila é o pK1 e esse grupamento amino é o pK2. Mas ele, como é apolar, ele só vai ter dois platôs, ok? Então, 4 é letra B. Ele vai se comportar de forma parecida com o 2, que também é apolar, tá bom? Então, se você viu ali que tem o NH e acha que ele vai ter carga positiva, não é isso que define, tá bom? Ele ali está isolado entre dois carbonos, então ele é apolar. Numa proteína em estrutura terciária, onde deve ficar a sequência de aminoácidos abaixo se ela estiver em meio aquoso?
Lembrando que a estrutura terciária da proteína ela surge em uma estrutura linear, que é a estrutura primária, depois vai fazendo estrutura secundária, e aí ela se anovela, se embaralha, tá? Vira um novelo mesmo, cheio de dobras. Essa é a estrutura terciária. Então, numa proteína em estrutura terciária, onde deve ficar a sequência de aminoácidos abaixo se ela estiver no meio aquoso? Então, ela está no meio que tem um monte de água em volta dela. Está no meio aquoso, ok? Então, essa proteína está no meio aquoso. Primeiro, a gente tem que saber, aí pergunta, né? Deve ficar na periferia, em contato com a água, ou no centro da proteína, isolada do meio aquoso? Bem, o que que foge do meio aquoso? São moléculas apolares. Apolares interagem com apolares. Isso vocês não podem esquecer. Polares se interagem com polares. Agora, polares, apolares se afastam de polares e vice-versa. Não podem esquecer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir quais são as características físico-químicas desses aminoácidos. Essa tirosina, ela é apolar ou polar? A cisteína, o glutamato, a lisina, a treonina. Então, a gente tem que recorrer às nossas figurinhas, né, que tem na relação dos aminoácidos por suas classes. Essa figurinha vai estar lá na prova também, tá ok? Para vocês utilizarem. Então, vamos lá. Tirosina e cisteína. Vamos procurar lá. Tirosina e cisteína. Opa, tirosina, achei aqui. Cisteína, achei aqui. Vamos ver o que elas têm em comum. A tirosina, ela é aromática. A tirosina, ela é aromática. Tem um ácido, tem um átomo, desculpa, um átomo eletronegativo, que é esse oxigênio aí. E ele não está cercado por carbonos. Ele está ligado só a um carbono e do outro lado ele não está ligado. Não tem nenhum carbono ligando o outro lado desse oxigênio. Então, eu sei que essa molécula é polar. Vamos ver a cisteína. A cisteína, mesma história, ó. Tem um enxofre, que é eletronegativo, e ele também não está cercado por carbonos, ele está ligado apenas a um carbono. Então, a cisteína também é polar. Vamos ver os outros. Glutamato e lisina. Lisina. Lisina está aqui, ó. Olha que interessante. A lisina, ela tem um átomo eletronegativo que não está cercado por carbono e ainda tem uma carga positiva, ou seja, ela é polar. Tudo que tem carga, gente, é polar, tá? E o glutamato, opa, o glutamato aqui, ó, ele tem carga negativa. Então, ele também é polar. Então, lisina e glutamato são também polares. Vou colocar aqui P de polar, se for A, vai ser apolar, tá? Treonina e tirosina, vamos ver. Onde tá? Treonina e qual outro? Esqueci. Treonina e tirosina. Tirosina de novo, né? Agora treonina. Treonina tá aqui, ó. A treonina tem um átomo eletronegativo ligado a um carbono, ela não está cercada por carbono, então também é polar. Então a treonina também é polar, a tirosina a gente já viu também que é polar. Então nós temos uma cadeia de aminoácidos aí
em todos os aminoácidos polares. Onde os aminoácidos polares vão estar? No meio aquoso, em contato com a água ou fugindo da água? Bem, polares se dão bem com polares. Então, esses aminoácidos eles vão estar na periferia da proteína, em contato com a água. Professor, mas se no meio desses tivesse, por exemplo, uma glicina, e a glicina ela é apolar. Bem, o que vai prevalecer é a força de todos os aminoácidos juntos. Então, todos os aminoácidos juntos. Então, se aqui eu tenho essa sequência de aminoácidos, eu tenho muito mais aminoácidos polares levando para a periferia do que apolares levando para o centro da proteína. Então, essa glicina ela estaria sendo forçada a estar voltada para o meio aquoso. Ela perderia esse cabo de guerra, tá? O apolar está puxando para o centro da proteína, fugindo da água, mas como ela está ligada a um monte de outros aminoácidos polares, ela perde essa força. E aí ela acaba ficando no meio em contato com a água, ok? Mesmo contra a, a sua força de repulsão, tá bom? Só uma ideia aí para vocês. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa é só perguntar lá no chat do nosso Aba, tá bom? Ou por mensagem, que vocês acharem melhor. Mensagem no Ava, tá, gente? A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos linear, de uma proteína hipotética, está representada de forma simplificada através da linha cinza na figura abaixo. Então, essa linha cinza é a sequência de aminoácidos. Com base nessa figura, responda as perguntas abaixo. Quais os tipos de ligações entre os radicais R dos aminoácidos, numeradas de 1 a 4? Interação hidrofóbica, ponte de sulfeto, ponte de hidrogênio ou ligação iônica? Vamos lá. Então, eu tenho vários aminoácidos ligados nessa cadeia peptídica. Ao longo dessa cadeia peptídica, nós temos vários aminoácidos, ok? Estão espalhados ali. O que está aparecendo para a gente aí na estrutura molecular são só os grupos R de alguns aminoácidos. Então, reparem que onde eu sinalizei de bolinha vermelha estão aqueles grupos NH3, CO- e CH. Isso aqui não está representado na figura. Está representado aqui esses meus pontinhos vermelhos. O que varia é o grupo R, que está sendo mostrado aí na estrutura molecular desses aminoácidos, ok? E aí o que a gente tem que ver? A gente tem que ver a força de qual tipo de interação está ocorrendo com eles para fazer essas dobras na molécula. Reparem então que, que essa molécula já está apresentando uma certa dobra, já se preparando para uma estrutura secundária ou até mesmo terciária. Então, o que a gente tem que analisar? Os grupos, as interações entre os grupos R. Repara, aqui eu tenho dois aminoácidos. Um aminoácido tem o enxofre e o outro aminoácido também tem o enxofre. Eles são aminoácidos idênticos, tá? São aminoácidos iguaizinhos. Ah, esses aminoácidos são cisteína. Então, ali a gente tem duas cisteínas. Estão no mesmo ponto da molécula? Não. Olha a distância que uma está da outra na sequência de aminoácidos. É uma distância muito grande. Mas elas têm força de atração. Quando o enxofre se liga a um enxofre, nós temos o que a gente chama de ponte de sulfeto. Por quê? São dois enxofres. Enxofre, tudo que vem de sulfato, sulferoso, é de enxofre, tá? Então, ponte de sulfeto, porque tem dois enxofres ligados ali. Então, aqui é uma ponte de sulfeto. Essa ligação é relativamente forte, tá? É a mais forte entre todos os tipos de interações assim de grupos R que a gente vai ver. Depois, no número 2, a gente tem aminoácidos que só têm
carbono e hidrogênio no seu grupo R. Ou seja, eles são apolares. Os dois são apolares. E aí a gente tem uma interação ou ligação hidrofóbica. Eles fogem da água e acabam se unindo, certo? A distância que um está para o outro na molécula, tá? Então, o 3, a ligação 3, tem hidrogênio na ligação. Ó, o hidrogênio está ligado a um átomo eletronegativo e aí ele se liga a um outro átomo eletronegativo. Isso é uma ponte de hidrogênio. Tem hidrogênio na ligação, ponte de hidrogênio. Ligação fraca, tá, gente? A ligação mais forte é ponte de sulfeto, mais difícil de ser quebrada. Número 4. No número 4, a gente tem um aminoácido com R com ácido carboxílico e um outro aminoácido que tem um NH3 no R. Ou seja, eu tenho um aminoácido negativo e um aminoácido positivo. Negativo e positivo se atraem em ligação iônica. Íon são átomos carregados. Então, ligação iônica significa ligação entre moléculas carregadas, ok? Positivo e negativamente. Só se atraem se forem cargas opostas, tá bom? Se fosse ali dois aminoácidos positivos, a proteína, ao invés de se juntar aqui, ela se separaria. Teria uma força de repulsão aqui nesse ponto e essas partes se distanciariam, ok? Teria um outro desenho essa proteína. Considerando que esta proteína esteja em pH fisiológico humano 7,4 e os pK dos aminoácidos carregados positivamente e negativamente, o que você acha que aconteceria com a ligação 4, se essa proteína fosse adicionada a uma solução similar ao suco gástrico com concentração de prótons igual a 10 a menos 2? Então, como é que a gente calcula o pH? O pH é igual, né, à concentração de prótons, não é isso? A concentração de prótons, ou melhor, menos log da concentração de prótons. Menos log da concentração de prótons. O log dessa concentração seria menos 2. Menos 2. Como o log tem sinal negativo ali na frente, acaba sendo mais 2. Então, o pH, na verdade, é 2, um pH muito ácido, muito similar ao pH do suco gástrico. Então, o que vai acontecer com essa ligação? Essa proteína está em pH 7,4. A proteína está no pH 7,4. Desculpa, 7,4. E nós vamos levá-la para um pH 2, muito mais ácido. O que tem aqui? No pH ácido, a gente tem muito mais prótons, carga positiva. O que vocês acham que vai acontecer nesse pH? Então, eu estou aqui, ó, pH 7,4, tem pouco próton. No pH 2, tem muito próton. O que será que vai acontecer? Carga negativa atrai carga positiva. Então, num pH ácido, com muito próton, esse oxigênio, vou dar um zoom aqui, esse oxigênio que tem carga negativa, iria atrair o próton, iria virar OH. E aí, nesse caso, reparem,
a carga positiva continua existindo, mas a carga negativa não. Vai ter interação iônica? Lembrando que interação iônica é entre íons, entre moléculas que têm cargas. Essa molécula de cima aqui no pH ácido, quando ela ganhou o próton, que estava cheio de próton no pH ácido, ela deixou de ter carga negativa. Então, essa ligação aqui não terá mais. Ou seja, a proteína vai ter essa interação? Não. Então, ela pode se separar nessa parte. Ao invés dela estar unindo, poderiam estar se separando. Ok? Por isso que o pH desnatura as proteínas, porque elas impactam nas ligações iônicas e aí a estrutura terciária da proteína é perdida. A forma como ela é dobrada é perdida, porque os prótons se ligam lá, né? E rompe a ligação, ok? Bem, e aí a gente tem a outra questão. A questão seguinte, que é: e se o que aconteceria com a ligação 4, a mesma ligação, se a proteína em pH 7,4 fosse adicionada a uma solução de concentração de prótons igual a 10 a menos 10? 7,4 iria para 10 a menos 10. 10 a menos 10, vocês já devem estar sabendo mais ou menos aí. Como que eu acho o pH? Eu pego o valor do expoente e tiro o sinal dele, tá? Então, eu tenho um pH de 10. pH 10. Então, eu estava no pH 7,4 e pH 10. O que acontece nesse pH 10? Tem menos prótons. No pH 7, a gente tem uma quantidade de prótons. No pH 10, a gente tem uma quantidade muito menor de prótons. Aí, o que tende a acontecer né, quando eu coloco essa proteína lá? Reparem que o NH3 ele tem um próton a mais. Tanto é que ele tem uma carga positiva aparente. Então, ele tem um H a mais. O que vai acontecer nesse pH com pouco próton? Ele vai liberar o próton para o meio, para compensar aquele pH. E aí vai virar o quê? NH2. Quando ele perde um próton para o meio, ele vira NH2 e perde a carga positiva dele. A carga negativa continua, mas ele perde a carga positiva dele. Vai ter interação? Não. Do mesmo jeito que no ponto de vista anterior, na letra C, se não me engano, letra C ou B. Na letra B, também essa ligação vai romper, vai desnaturar a proteína. Então, se eu colocar a proteína num pH ácido ou num pH básico, eu mudo o formato dela, ou até num pH neutro, que é o pH 7. Então, se eu ficar mudando os pHs, eu mudo a estrutura da proteína. Pode ser que ela esteja ativada na sua forma no pH ácido, pode ser que ela esteja ativada no seu pH neutro, pode ser que ela esteja ativada no seu pH alcalino. E se eu mudar qualquer um desses pHs, ela perde a atividade dela. Muda o formato e aí ela não funciona mais. Tá ok? A questão 4 eu não vou responder. As respostas delas vocês encontram, essas respostas vocês encontram no podcast, com exceção da letra D, se eu não me engano, que é mais pessoal, tá? Para vocês aplicarem esses conhecimentos aqui na profissão de vocês, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, podem mandar mensagem lá no AVA, tá bom? Que até o dia da prova, melhor, antes da prova, eu ainda respondo para vocês, tá ok? Pessoal, bons estudos, fiquem com Deus.